Salve galera, começando aqui mais um vídeo e sim, estou começando aqui para variar, indo ali comprar algumas coisas que a gente está fazendo no almoço para daqui a pouco a gente ir pra praia. Então basicamente a gente sempre está iniciando o vídeo assim. Então basicamente, como o vídeo de ontem foi meio que falando ali sobre as coisas que eu quero fazer esse ano aí no canal e tudo mais, eu agora aproveitei a parte da manhã, como a gente não estava indo pra praia, para poder pôr as leituras em dias, né? Eu estou lendo o livro Regras do Jogo. Um livro bem interessante em relação assim a game designer em si, mas não só para game designer, ele também mostra que as técnicas que a gente aprende ali no livro serve para qualquer outra coisa, não só o game designer para jogos, mas para sistemas e por aí vai, várias outras vertentes. Eu vou trazer um vídeo falando sobre isso, mas vai ser mais um vlogzinho sem estar andando e tal, com a câmera parada. Porém, além disso, eu também estava organizando as coisas desse ano, né? Então, colocando os projetos lá, quais são os jogos que eu quero fazer, a princípio, quais os que eu quero atualizar alguma coisa, porque o It's Donuts e o Fishman Challenge a gente vai atualizar, nós vamos fazer atualizações deles para melhorar um pouquinho a jogabilidade e para deixar um portfólio bacana. Então tem algumas coisas que a gente vai fazer Game Juice e Game Feel, que é aquela questão assim de tipo, por exemplo, quando você receber um dano, a tela tremer, ou quando você dá um dano, a tela tremer, algumas coisas nesse sentido, poeirinha quando você andar, essas coisas assim a gente vai fazer. Então eu vou fazer uma melhoria na movimentação do personagem, nas animações, que elas não estão totalmente fluidas. Tem hora que ele tá andando, mas a animação não mostra ele andando, então isso é ruim, mas vou fazer algumas melhorias. E agora eu tô indo aqui comprar algumas coisas para poder fazer o almoço pra gente ir pra praia. A gente tá fazendo o almoço ali e daqui a pouco nós estamos indo pra praia. E aí eu vou compartilhando com vocês mais um dia aí, beleza? Então galera, voltamos aqui para gravar o vídeo e talvez já finalizar de uma vez, né? Por que não? Hoje a gente aproveitou bastante aqui a praia, como vocês viram eu vim mais tarde um pouquinho, então a gente fez o almoço, as crianças aproveitaram, o Eric, a Lia dormiu um pouquinho. E aí a gente veio pra praia porque normalmente eles estão cansados pra danar. E como assim, a gente acaba tirando essas férias assim, criança vindo pra praia, você sabe como é que é, criança cansa. Então meio que a gente tá deixando pra vir mais tarde um pouco, pra deixar a Lia, por exemplo, dormir um pouco mais, até mais tarde um pouco. Tipo, normalmente ela acorda 5 horas da manhã. E aí depois que ela acorda, ela vai, fica ali, toma um café, brinca e de repente ela dorme. E aí mais ou menos umas 9 horas, quase 10, ela acorda novamente. Então às vezes ela dorme às 8, às vezes ela dorme às 7 e aí dependendo a gente vai controlando ali. Só que hoje, por exemplo, o Eric parece que ele estava bem mais cansado, apesar que eles estão ali brincando no pula-pula agora. Eu já vim aqui deixar o ar-condicionado do carro ligado, porque tá um pouquinho calor, apesar de não estar com muito sol hoje. Hoje o sol ficou um pouquinho tímido ali, mas deu pra gente aproveitar bastante a praia. Afinal de contas, são os últimos dias nossos aqui. Se eu não me engano, a gente vai ter mais 3 dias de praia. Não, mais 2 dias de praia. E a gente vai ver se a gente consegue conversar com a mulher para amanhã a gente fazer um passeio. E aí a gente fazendo o passeio, a gente vai para um lugar diferente daqui. Então esse passeio vai ser de escuna, então provavelmente eu vou filmar alguma coisa
um pouco diferente do que eu tô filmando aqui. Eu não tô filmando muito porque, como eu falei com vocês, tem um carro de som praticamente dentro desse estabelecimento que a gente tá. E aí tá muito alto o som. Então se eu gravar qualquer coisinha vai dar direitos autorais aí pelo fato das músicas. Apesar que várias músicas eu nunca tinha ouvido. Eu acho que é mais regional, sabe? Tipo, aquele negócio. É uma das coisas que eu acho interessante. Porque assim, se a gente for fazer uma associação dessa questão, né, de você pegar e ouvir uma música que você nunca ouviu. Porque, tipo assim, é impossível você, às vezes, não ouvir uma música, né? Os hits, né? Podemos dizer assim. Só que aí a gente tem o contraponto. Diversos locais, diversas localidades, ela tem a sua própria cultura, ela tem as suas próprias músicas e ela tem também as músicas que fazem sucesso para ela. Então, na maioria das vezes, a música que está fazendo sucesso em Salvador não vai ser a mesma música que está fazendo sucesso aqui. E a música que está fazendo sucesso aqui não vai ser a mesma música que vai estar fazendo sucesso em outro ponto. Às vezes até no mesmo estado, podemos dizer assim, pode ter músicas que são sucessos, mas em outro estado, na verdade no mesmo estado, em outra cidade, não é tanto sucesso quanto tá aqui. E aí é onde que entra a questão assim, se você for fazer um contraponto na questão de desenvolvimento de jogos, você tem essa mesma questão que você entendendo a cultura da onde ali mais ou menos onde você vai vender um jogo e tal, produzir um jogo, você tem ali, vamos supor que você esteja fazendo um jogo temático, referente à cultura e tal. Um exemplo disso é o livro que eu tô lendo, As Regras do Jogo, volume 1. Eles falam que o cara tá dando um exemplo lá que ele ia criar um jogo do Senhor dos Anéis. E aí ele foi contratado para fazer isso. Só que, por mais que ele lesse as obras de Tolkien, ele não sabia tudo do universo. Então ele foi e arrumou um amigo que era especialista para poder ter uma imersão maior. Então muitas vezes quando a gente está falando sobre a produção de jogos, né, a gente tem que levar em consideração a localidade, os pontos aonde que vão ser distribuídos esses jogos, para que a gente faça algo condizente com o local, né? Então, por exemplo, assim, não adianta você fazer um jogo aonde o objetivo é você fazer um hambúrguer, né? Vamos supor, você faz um jogo daquele tipo chefe, e aí você tem lá a carne de vaca, né? De boi. Na Índia é sagrado, então você não vai poder vender lá. Então, eu acho essa questão de você entender as localidades fazem total diferença na hora de você criar ou produzir algo. Então é interessante você conhecer outras culturas. Mas eu acho que é um ponto interessante. O pessoal tá chegando aqui, provavelmente vai começar uma música e daqui a pouco eu volto então para finalizar. Pronto, agora não tem som, já cheguei em casa, a gente tá descarregando as coisas do carro, mas eu queria concluir a minha linha de raciocínio. Então, assim, é interessante quando você for produzir um jogo, fazer um livro, um board game, sei lá, né? Não só isso, se você for levar para o lado de desenvolvimento de sistemas, sites, aplicativos, tudo, é interessante você entender a localidade das pessoas, né? A cultura que as pessoas têm, para você não, às vezes, cometer um erro. É igual, eu lembro isso na época que eu estava fazendo faculdade, eu tinha um professor que ele falava que sobre identidade visual, logomarca, essas coisas assim, que tinha um mascote, né? Era na época ali que a gente tinha essa questão de fazer a modelagem 3D, e aí ele estava fazendo essa abordagem, onde você pega uma marca, uma logomarca, e pega aquela ideia e transforma num conceito para fazer um mascote, né? Então, basicamente, ele estava falando sobre essa ideia de mascote em si, como identidade visual para uma marca. E aí, ele falou que tinha um personagem que foi feito em Belo Horizonte e tal, aonde o personagem tinha uma blusa normal de manga e uma blusa de frio por trás, né? E por debaixo, e usava bermuda, né? E tênis e tal. Aquilo ali, para a localidade que foi criada, tava tudo ok, funcionava muito bem. Mas quando levou aquele mesmo personagem, se eu não me engano, acho que era pro Espírito Santo, levou o personagem para lá, não mudou
o personagem. Só que as pessoas não se identificavam com o personagem. Porque no lugar que é calor, ninguém usa uma blusa com uma blusa de frio por baixo. Poderia usar, por exemplo, uma blusa UV. Mas mesmo assim, ou a pessoa usa só a blusa UV, ou ela usa a só de manga curta. Ela não usava os dois, né? E aí, se você for olhar... a bermuda até que encaixaria, o tênis poderia encaixar, mas às vezes ali um chinelo, uma bermuda, uma camiseta ou uma camisa de praia, alguma coisa assim, poderia fazer com que as pessoas se identificassem muito mais. Então aí vem essa questão, se você for fazer, é interessante você entender a cultura do lugar, a entender como funcionam as coisas lá, para que você consiga ali meio que fazer as coisas funcionarem, entendeu? E aí, colocando assim em um contexto que eu nem sei se vai fazer tanto sentido, mas assim, que me veio agora na cabeça, imagina o seguinte, igual as pessoas do Japão, normalmente eles estão acostumados a ler o mangá, tipo, de trás pra frente. Hoje em dia é muito comum a gente ler o mangá de trás pra frente e não fazer diferença nenhuma, né? Porque as pessoas estão habituadas com a forma com que os mangás são escritos. Mas, nesse contexto, imagine se você chega lá com um livro infantil que foi traduzido, mas o livro lê normal, não lê de trás para frente. As pessoas talvez não entender e talvez seu livro poderia não vender. Então assim, esse é o contexto que eu queria deixar, né? Muitas vezes é interessante a gente conhecer outras culturas, conhecer outras mídias, para que a gente consiga efetuar um trabalho mais adequado quando a gente estiver desenvolvendo o nosso próprio projeto. Seja uma música, seja um game, seja um livro, seja um aplicativo, um software ou qualquer coisa do tipo. É interessante você ter conhecimento ali de outras coisas para que aquilo faça sentido em algum momento quando você estiver desenvolvendo para uma determinada localidade. É um pensamento que fica para vocês aí. Como eu falei, mandei a mensagem para a mulher, mas eu acho que eu deveria ter mandado mais cedo. Então eu não sei se a gente vai conseguir fazer o passeio amanhã ou na terça. No caso, eu falando data para vocês, não vai fazer muita diferença, porque quando esse vídeo sair, a gente provavelmente já estaria voltando para Belo Horizonte, sei lá, né? Mas de qualquer forma, esse é o contexto. Aí, vamos finalizar por aqui, galera. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aquele like, compartilha o vídeo com os amigos. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!